Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal para falar do pós-jogo de São Paulo 1, Juventude 0, pela quinta fase da Copa do Brasil, primeira rodada, jogo de ida, né? O São Paulo conseguiu vencer, mas assim, não foi uma atuação muito boa, era para ter vencido de pelo menos uns 3-0, e o São Paulo teve toda a sua incompetência em não conseguir fazer um resultado. E, de antemão, aqui já no começo, não coloco a culpa no Roger Machado, não tem como colocar a culpa no Roger Machado. Assim, acho que ele poderia ter melhorado o time nas substituições, e ele só colocou mais do mesmo, né, igual o André Silva, mas ele não é culpado pelo resultado de 1-0 só. Eu critico ele, acho ele ruim, fraco, mas hoje não tem como, não tem como. Toda a culpa é dos jogadores que são incompetentes, que não fazem o gol, não fizeram o gol. O senhor Calleri é o primeiro deles por duas chances. Primeiro, uma que ele saiu sozinho de frente pro gol, ele conseguiu chutar para fora, e depois um pênalti que ele chutou de forma ridícula, grotesca, ele chutou de forma grotesca. Aí o São Paulo venceu, era para estar aqui comemorando. Como que a gente vai comemorar? E eu ainda falei no pré-jogo, o São Paulo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E ia acontecer, mas o senhor Calleri errou o gol, errou mesmo, e depois com pênalti na mão, assim ó, vamos fazer, agora é o 2-0. Chutou de forma ridícula, inclusive. Ridícula mesmo. Então os jogadores são culpados por não ter vencido por mais de um gol. É culpa dos jogadores. Nessa eu isento o Roger Machado. Não dá, não dá. Porque é uma incompetência, é uma ruindade, não sabe finalizar direito. É brincadeira um negócio desse. Eu, Calleri, como que me bate um pênalti daquele? Pênalti fraquinho, meio rasteiro, o goleiro nem teve muito esforço para poder defender. Por favor, gente, por favor, não dá uma coisa dessa. Não dá, não dá. Mas o São Paulo entrou, né, nos primeiros minutos ali, ó, mal pra caramba, não fez nada. O São Paulo não fez nada no começo do jogo, absolutamente nada. Assim, tava estudando, os dois times se estudando, mas o São Paulo sem criar, o São Paulo não tem criação no meio campo. Por isso que eu falo que ele até colocou certo, ele colocou o Cauli ali, que é o jogador para criar jogadas. Mas uma coisa é certa, por que que o Bahia liberou o Cauli sem fazer nenhuma exigência? No São Paulo tirou ele sem nenhum esforço de lá. Por quê? Porque ele era, primeiro, um reserva, e dá para ver os jogos que o Cauli fez pela camisa do São Paulo. Ele não fez basicamente nada, eu acho que ele fez um gol até agora, mas de qualquer maneira, não jogou nada hoje. Para mim não jogou nada. Teve um lance ali no primeiro tempo que ele deu um chute meio cruzado assim, o goleiro defendeu. Mas a atuação dele como um todo, para mim, bem fraca. No meu ponto de vista, foi bem fraca. E ele é o cara para fazer essa armação. Por incrível que pareça, era ele que era para fazer a armação. Eu pensei que ele ia colocar o Luciano ali para fazer a armação, mas não. Se bem que o Luciano estava participando mais ou menos ali, mas o jogador pela posição seria o Cauli. E ele jogou mal demais. Por isso eu não posso colocar a culpa no Roger Machado. Não tem como. E eu quero que o Roger Machado saia, quero, não queria que nem tivesse vindo, mas aí a gente tem que ser também, não dá para ser só perseguição, porque a torcida no final do jogo vaiou mesmo, vaiou geral, inclusive o Roger Machado. Aí eu acho que nesse quesito é injusto pelo jogo de hoje, somente pelo jogo de hoje, é injusto porque o time criou, o que eu quero dizer, não é aquela jogada trabalhada, não, mas teve chances, teve várias chances, e cada hora era um errando, mas principalmente o Sr. Calleri. O Luciano errou também, mas infelizmente só ganhamos de 1-0, e esse é um resultado perigosíssimo para ir lá para Caxias. É muito perigoso esse resultado. Se eles fizerem lá 1-0, segurou ali, vai para os pênaltis. Para os pênaltis, ó, a gente não tem goleiro, porque o nosso goleiro não defende pênalti, então a tendência é a gente se ferrar. Porque aí vocês viram, por mais que foi mal batido, o cara dele já pegou um pênalti, e é o goleiro reserva, hein? Ele é o goleiro reserva do Jandrei. Olha só, ele é o goleiro reserva do Jandrei, e ele catou um pênalti do Calleri no Morumbi. Olha só. Então,
assim, tem que ficar de muita barba de molho, porque o São Paulo pode ser eliminado lá, infelizmente, porque não fez o resultado mínimo do mínimo, e isso é um perigo, porque numa bola lá eles fazem 1-0, se retranca todo e aí já viu. E aí o Roger colocou em campo aí, acredito, uma das melhores escalações que ele poderia fazer, não sei muito quem mais poderia colocar aí, foi Rafael, já vou dar as notas também, Rafael, nota 6 para ficar na média, não foi nem exigido, mas foi pouco exigido, porque vamos combinar, né, o time do Juventude, ele é bem fraquinho, gente, ele é bem fraquinho, não tem muita coisa, ali tem um Allan Kardec, o Allan Kardec já jogou no São Paulo em 2013, faz muito tempo, cara, sei lá se foi 2013, não lembro em que data que foi, mas foi por aí, por essa época aí, e o cara tá jogando ainda, velho, mais de quase 15 anos depois o cara ainda tá jogando, então não tem muita força o time, ainda teve o jogador expulso, muito bem expulso, né, no começo do segundo tempo, e porque o cara entrou ali naquela jogada, eu não sei como que o Luciano não quebrou o joelho, eu não sei como, porque o joelho foi para dentro, bateu na outra perna e eu pensei que ele tinha quebrado o joelho, mas é nada, deu aquela dor e depois continuou jogando. Não sei se vai ter alguma coisa posterior, né? Porque depois que o sangue esfriar, aí já pode achar alguma coisa ali, porque foi um lance bem feio. Ainda bem que o VAR chegou, chamou certinho, o VAR chegou também, chamou certinho no pênalti, porque foi pênalti. Então a arbitragem, ó, não tem o que reclamar nada, zero da arbitragem, fez certinho, né? Deu os cartões que tinha que dar, tudo certinho. E o São Paulo não fez a parte dele no quesito de conseguir uma boa vantagem. Essa que é a questão. Alan Franco, nota 6,5, também não foi muito exigido assim. Tolói, nota 6,5 também, porque não fez nada demais, também não entregou nada. Lucas Ramon poderia ter sido um pouco mais efetivo, né, Lucas Ramon? Mas nota 6 aí para ficar na média. O Wendel, nada demais também. Olha, e o que mais me irrita é nós puxamos esse Wendel, eu digo São Paulo, né? Puxou o Wendel e aí deu para o Porto o Moreira, que já voltou também e não joga nunca, e o William Gomes. Pra gente ficar com esse Wendel aí. É brincadeira um negócio desse. Então o Wendel nota 6 aí para ficar na média. O Luan foi bem até, né? Substituiu ali o Bobadilha, foi bem, razoavelmente bem. Nota 6,5 para ele, para ficar ali também. O Danielzinho, como ele caiu, né? O Danielzinho caiu de rendimento, até porque ele tá fazendo aquela dupla ali com o Marcos Antônio. Então, Danielzinho, nota 6. Cauli, para mim, apesar daquele chute que ele deu no primeiro tempo, né? Porque é o que eu esqueci de falar, o São Paulo jogou nada, assim, até o gol. O gol do Luciano foi aos 32 minutos do primeiro tempo. Aí, dos 32 em diante, o São Paulo começou a pressionar e teve chances. Aí começou a querer jogar melhor, né? Porque até então, até 30 minutos para trás, não estava fazendo absolutamente nada, criando nada. E foi um gol, né? Que foi o cruzamento do Arthur e gol do Luciano, se antecipou a zaga ali, conseguiu fazer. Mas, olha, o São Paulo depois voltou no segundo tempo já mais aceso e o cara foi expulso e ficou com a mais e mesmo assim não conseguiu fazer um gol com a mais, não conseguiu, infelizmente. E por pura incompetência, logicamente. Cauli, então, para mim, nota 5,5, 5 pro Cauli, 5. Arthur, vou dar uma nota 7, eu acho que ele foi um dos melhores do time ali, mas assim, nada, assim, o Arthur ele não é nada demais, gente. Não é nada demais, mas hoje ele foi razoavelmente bem, criou a jogada do gol, né? Teve até outras chances ali, foi para cima, então nota 7 pro Arthur. Luciano vai levar 8 pelo gol, né? E ali, alguma jogada aqui e ali, mas assim, o Luciano, ele reclama demais e joga muito parado, cara. Essa é a realidade, joga parado. Ele fez o gol ali, que ele tem esse oportunismo mesmo, mas assim, o pior é que o Luciano, se eu não me engano, tá até 2028, se eu não me engano, ou mais ainda, estendendo a 2029.
É o contrato que o ruim de Costas fez aí, né? O Rui Costa. Mas ficou com nota 8 por causa disso. Caleri, para mim, nota 3 pro Caleri, porque não pode perder um pênalti desse. Nota 0 pro Caleri. Não pode perder um pênalti desse e também não pode perder um gol de frente pro gol que ele saiu. Ele não pode perder um gol daquele. Nota 0 para o Caleri. 0, Caleri. Você hoje foi péssimo e ridículo. Os jogadores que entraram, Luca, não fez nada demais ali, só quando deu continuidade ali, nota 6 para ficar na média. Pedro Ferreira também não fez nada, 6 para ficar na média. André Silva também, nossa, nem tocou na bola esse André Silva. Olha, esse André Silva, ele até contribuiu alguma coisa no passado, mas ó, caneludo, horrível. Era melhor ter colocado o Tapa, porque o Tapa é grosso, mas pelo menos o Tapa se joga na bola, né? O André Silva ficou olhando. Então, André Silva, nota 5 aí pro André Silva. E aí o Roger ficou, cadê as outras duas substituições que ele poderia fazer? Para mim, o único defeito dele hoje foi nessa questão, não fazer a substituição que ele poderia. Então, Roger Machado vai ficar com nota 6,5 hoje. Ia dar 7, mas ficou com 6,5 por causa disso. O resto ele fez correto, quem foi incompetente foi os jogadores dentro do campo. Essa que é a grande realidade. Então, o São Paulo tem agora o próximo jogo contra o Mirassol, sábado, né? Vai ser, se eu não me engano, vai ser em Campinas. São Paulo tem que vencer no Brasileiro. Porque senão, os últimos 2 jogos foram derrotas. E dos últimos 5, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Tem que vencer, tá como mandante. O Mirassol é um dos piores times do campeonato, tá na zona de rebaixamento. Eu só quero ver. Porque os últimos confrontos contra o Mirassol, até o ano passado, era um time. Mas esse ano, vocês lembram como foi o primeiro jogo? Tomou uma saraivada. Então, vamos ver se o São Paulo consegue essa vitória pelo Brasileiro no sábado. Que agora é assim: São Paulo só joga sábado, terça-feira. É assim. Jogou na Sul-Americana os 2 jogos, os outros 2 jogos tinha jogado no sábado. Aí agora vai jogar no sábado de novo e terça-feira de novo. Só joga sábado e terça agora. E aí terça-feira vai jogar contra o Milionários, fora de casa, pela Sul-Americana. Aí vamos ver o que vai ser feito. Primeiro vai precisar passar pelo Mirassol, né? E aí depois, no outro domingo, vai jogar contra o Bahia. Aí vai jogar contra o Bahia, né? Vai jogar também mandante e provavelmente vai ser em Campinas também. E por aí vai. Depois o Ringues, e aí o clássico contra o Corinthians. Olha, o Corinthians tá mal das pernas no Brasileiro, tá na zona de rebaixamento, né? Não sei como vai estar até lá, porque até lá vai ter 2 jogos do Brasileiro, mas você quer ver o São Paulo ressuscitar o Corinthians, e o jogo vai ser lá. Quer ver o São Paulo ressuscitar o Corinthians? Quer ver, porque se tem times que o São Paulo ressuscita, Atlético Mineiro, o Vasco e o Corinthians. 3 times que o São Paulo mais sabe ressuscitar. É impressionante. Eles estarem numa fase ruim que o São Paulo vai lá e perde. É brincadeira. Vamos ver. Né? Mas o próximo jogo contra o Mirassol, vamos ver se o São Paulo consegue essa vitória para avançar, porque tá feio o que o Roger tá fazendo no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.